Ei, estudante, você faz anotações de estudo? Então, deixa eu te falar aqui sobre uma armadilha que muita gente cai quando pensa em anotações. Meu nome é Thiago Benedetti, aqui do Aprenda Mais, e estou aqui num vídeo para te fazer uma orientação a respeito de um erro muito comum que a maioria dos estudantes comete. E em cima desse erro, né, relacionado ali às anotações, o uso das anotações, eu já queria te propor, claro, a solução. Então, olha só. Se você me segue por aqui ou em qualquer rede social, você deve saber que eu sou bem entusiasta de anotações, né? Se alguém me pergunta assim, Thiago, o que eu faço para aprender melhor alguma coisa? Eu sempre vou dizer a mesma coisa, vou dizer escreva, tá? A escrita materializa pensamento e quando você acompanha uma aula, faz uma leitura, sabendo utilizar técnicas adequadas de anotação, fazendo a anotação certa, do jeito certo, na hora certa, com as considerações corretas, essas anotações elas vão servir para potencializar e facilitar demais a sua aprendizagem, certo? Agora, uma dúvida que muito estudante tem é o seguinte, beleza, fiz a minha anotação, e depois? O que acontece com ela? O que eu faço com ela? Agora que a anotação está ali, que aquele resumo está pronto, que aquele mapa mental está ali, está organizado, a impressão que dá é, beleza, isso vai virar agora material de estudo e eu vou agora começar a usar esse resumo para, né, fazer releitura, alguma coisa assim. E tá aí o erro, né? Muita gente entende o quê? Que fazer anotação significa criar um produto, né, de estudo, e tá certo, nesse ponto tá certo. Agora o erro é achar que esse resumo vai servir para você ficar ali lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo. Então você fica ali, lê aquele negócio todo 1000 vezes e fica nisso, certo? E isso é inútil, isso não te ajuda, isso não favorece nada, né, no teu processo de estudo, aprendizagem, revisão e manutenção de aprendizagem. Então, o erro é esse. É você pegar seu resumo e ficar lendo e relendo, achando, né, que decorar o que está escrito ali significa alguma coisa, e não é, tá? Muito estudante estuda errado nesse ponto, de fazer aqueles resumos, e aí já começa errado até no jeito que faz, né? Tem gente que, por exemplo, assim, que pega toda a aula que um professor está dando e a pessoa copia tudinho. Nem sabe o que está copiando, mas copia, né? É o aluno Xerox. Ou então a pessoa pega um livro para ler, aí sai lendo e sai copiando tudo. A pessoa não sabe nem o que está lendo, não está entendendo nada, mas está copiando, né? Aí ela sente aquela ilusão de produtividade, de produção, ela acha que está ali, está trabalhando, está se dedicando, mas na verdade está perdendo tempo, né? Fazer anotações assim de forma inconsciente é inútil. E aí esse estudante, que é o Xerox, né? O estudante Xerox, que copiou tudo da aula, copiou tudo do livro, depois ele olha para aquele papel ali com os negócios escritos e pensa, beleza, agora é só decorar isso. Aí a pessoa começa a ler, reler, até aquilo supostamente entrar na cabeça. E está completamente errado, porque a aprendizagem não funciona assim, né? Então, a leitura e releitura de resumos está agora, a partir daqui, proibida, tá? Então, esse é o erro. Não cometa esse erro, não faça isso, tá? Não é para ficar lendo e relendo. Então, se eu fiz uma anotação, para que ela serve, né? Ou em que momento a releitura está permitida? Deixa eu te falar o seguinte, vamos partir do princípio que a aprendizagem ela é um processo gradual e ela é cumulativa. Gradual quer dizer o quê? Que você aprende a coisa 1, aí baseado na coisa 1 que eu aprendi, eu consigo aprender a coisa 2, e baseado na coisa 2, eu consigo aprender a coisa 3 e assim por diante. Então, quando eu falo de um conhecimento, esse conhecimento ele tem uma sequência lógica para você aprender, né? Se você vai aprender biologia, existe uma sequência, né? Existe um conteúdo 1 que leva para o conteúdo 2, que leva para o conteúdo 3. Você não pode começar de qualquer lugar, né? Então, a aprendizagem ela é gradual. E ela é cumulativa por quê? Porque essa coisa 1 que eu aprendi vai me ajudar a aprender a coisa 2. E a coisa 2 depois junta com a coisa 1 e vira uma coisa só, certo? Se integra. E depois a coisa 3 que eu vou aprender se integra aqui também. Então a gente vai juntando informação, né? A nossa aprendizagem ela vai acumulando gradualmente tudo que eu aprendi. Então, baseado nisso, existe uma estratégia de estudo que vai permitir você usar as suas anotações para daí sim fazer a boa e velha releitura, que é o seguinte, toda vez que você vai estudar um novo conteúdo, esse novo conteúdo, para fazer sentido, ele precisa se conectar naquilo que você já sabe, no velho conteúdo. Então, vamos entender que
O pré-requisito para você aprender uma coisa nova aqui é você ter uma coisa velha aqui que conecte. Então, o novo conteúdo, ele precisa se ancorar no velho conteúdo. E aí o que acontece, então? Sempre que você vai estudar um conteúdo novo, você pode e deve fazer a releitura das anotações dos conteúdos velhos. Então, digamos que hoje eu vou estudar o capítulo 6 do meu livro. Se eu vou estudar o capítulo 6, é interessante pegar o resumo do capítulo 5, do capítulo 4, talvez do capítulo 3, certo? E aí você pega essas últimas aulas, esses últimos conteúdos, essas últimas anotações, e aí sim você está autorizado a fazer releitura. Porque nesse caso, qual é o objetivo dessa releitura? É ativar as suas memórias, que você já guardou, é trazer à tona na tua memória de trabalho aquelas informações recentes, deixar isso ali ligado e piscando no teu cérebro para você conseguir assimilar os novos conteúdos, certo? Então a releitura é permitida nesse caso. Primeiro caso. Segundo caso, toda vez que você vai fazer revisão de qualquer coisa na tua vida, a revisão, né, muita gente erra e simplesmente pega o resumo e lê, né? Então a releitura não é revisão, pelo menos não ainda. O que você vai fazer? Toda vez que você fizer a revisão de um conteúdo, e lembrando que isso é parte da tua jornada, né? Lembra, o conteúdo que foi estudado precisa ser revisado, senão você esquece, né? Então, sem revisão não adianta estudar, tá? Então, a revisão tem que fazer parte. E aí, quando você tem lá a sua revisão, na hora da revisão você vai fazer o quê? Na hora da revisão você pode começar do jeito certo a tua revisão de duas formas. Você pode começar a tua revisão fazendo a técnica de lembrar, que é basicamente fazer o quê? Você vai pegar ali o teu resumo, mas não vai ler ainda, tá? Calma lá. Você pega o teu resumo que você fez de alguma coisa que você vai revisar. Aí você pega essa folhinha e guarda ela. Não olha para ela ainda. Não vale fazer consulta ainda. Aí tá, você vai deixar esse resumo que você fez que está pronto aqui, guardado. Aí tu vai pegar outra folha branca e vai tentar lembrar o que tem aqui. Você vai tentar lembrar, na verdade, não o que tem exatamente ali, mas o conteúdo que está lá. A informação que está ali guardada. E aí você vai pegar essa folha branca do zero e vai tentar fazer aquele esforço de lembrança. Você vai lembrar. Você pega uma caneta e lembra. Tá, então eu vou aqui fazer a minha revisão de evolução. O que é evolução mesmo? Aí você começa a escrever. Evolução é não sei o quê, daí eu falei disso, falei de seleção natural, não sei o quê. Aí você vai lembrando e vai botando ali na folhinha, em coisa de 3, 5 minutos no máximo, tá? Depois que você fez isso, esse trabalho de esforço ativo, de tentar lembrar, aí você vai pegar isso que você tentou lembrar e vai comparar por releitura com a anotação que você tem pronto. Então, nesse caso, está autorizado, tá? Então, toda vez que você vai fazer a revisão é assim. Ou você faz a prática de lembrar, desse jeito que eu acabei de explicar, ou você faz também a revisão prática, né? Utilizando questões, utilizando algum exercício, alguma reflexão. E aí você resolve lá 2, 3, 4 exercícios, verifica erros e acertos, verifica as suas dúvidas e em cima dos erros, dos acertos e das dúvidas, aí sim você está autorizado a pegar o teu resumo e fazer a releitura, certo? E nesse caso, inclusive, você não faz só uma simples releitura, você atualiza ele. Se você fez uma questão e essa questão te deu um insight novo, te mostrou uma coisa nova, mostrou alguma coisa que você não sabe, se você cometeu um erro, aí isso quer dizer o quê? Que essa tua anotação aqui, ó, ela está merecendo uma atualização. E aí você vai começar a tratar essas suas anotações como teu cérebro, né? Imagina que aqui é teu cérebro externo. Então eu tenho lá a minha anotação sobre evolução, como se fosse meu cérebro fora da minha cabeça. E aí nesse meu cérebro aqui, eu fiz ali umas questões e percebi que algumas coisas eu deixei passar, porque não está no meu cérebro. O que eu faço? Atualiza, certo? Vai lá e atualiza. Então é assim que se faz revisão e é nessas horas que se usa a releitura, tá? Então, releitura como fonte única de trabalho de revisão está completamente errado. Agora, a releitura associada a esses momentos de prática de lembrar, de teste ou de resgate de conteúdos prévios antes de estudar um conteúdo novo, aí tá tudo bem, tá bom? Então, nesses casos, você está autorizado pela neurociência a utilizar a releitura como uma estratégia de estudo, tá bom? Então, estou falando isso aqui nesse vídeo porque muita gente fica por aí, né, dando pitacos sobre como estudar e tal, e às vezes as pessoas demonizam a pobre da releitura. E, de fato, ela é inútil, tá? Tem mais é que esculachar mesmo a releitura.
Só que tem hora que ela funciona, tem hora que ela serve. Existem momentos da sua rotina em que ela é sim super adequada e super válida, que são esses que eu expliquei nesse vídeo, tá bom? Então você vai fazer releitura antes de estudar novos conteúdos e você vai fazer releitura nos teus momentos de revisão após a prática de lembrar ou após testes e revisão prática, tá bom? Então é isso, tá? Nesse vídeo era mais ou menos esse o tópico. Se você tiver alguma contribuição, alguma fala, alguma dúvida, alguma consideração sobre o que eu falei por aqui, claro, deixe o seu comentário que vai ser um prazer conversar com você, tá bom? É isso, a gente se vê num próximo vídeo.